Esse é Roberto Mauro. São fotos de quando ele sonhava em ficar famoso no futebol. Época em que o atacante começava a se destacar nos campos de subúrbio e tentava espaço no América. O bom desempenho no clube deu a Roberto a chance de ir embora. O convite era para atuar no San Carlos, da Costa Rica. O problema é que o jogador nunca mais voltou para casa. A minha mãe é muito pegada com ele, inclusive com a gente todinho, mas ela, toda a vida ela lembra dele no aniversário dele, no dia 2 de maio, ela lembra do aniversário dele. Em Natal também, não tem Natal ninguém faz, até hoje, pode nem falar. Em 1987, Roberto Mauro se apresentou na Costa Rica. Chegou amparado pelo empresário Alberto Damasceno, apareceu em jornais e acertou um salário de $2.000 mensais. No primeiro contato com a família, o atacante, que não sabia escrever, precisou de ajuda. No texto, em espanhol, conta a rotina dos treinos. Num outro trecho, já em português, diz que vai mandar dinheiro em breve. A promessa, no entanto, não se cumpriu. Sempre a gente mantinha contato com ele. Aí foi depois de 92, aí perdemos contato com ele. E, inclusive, a minha mãe saiu lá da vila, né? A Vila Manuel Sá, ele morava no Parque São José, e também ninguém soube se veio carta, se não veio. A gente procurou só o Hélio, a gente procurando na internet, todo jeito, olhando, não conseguimos nada com ele. Nossa produção entrou em contato com o San Carlos, clube que recebeu Roberto Mauro em 1987. Segundo a diretoria da equipe, o atacante deixou o time exatamente em 1992 para atuar em clubes da segunda divisão. Há 8 anos, o San Carlos não tem notícias de Roberto Mauro. Na Embaixada Brasileira na Costa Rica, um sinal. Roberto Mauro teria trabalhado como peão numa fazenda. Desde então, desapareceu. O responsável por levar o atacante para fora do Brasil acredita que o jogador não voltou por vontade própria. Ele me telefonou algumas vezes, disse assim, eu estou passando aqui uma dificuldade de adaptação. Já estou falando a língua, estou esquecendo o português. Graças a Deus, eu não levo a vida de cachorro que eu levava aí. Pelo que eu senti, ele não tinha muita vontade de voltar. Alberto Damasceno passou 20 anos fazendo um sinal. Roberto Mauro teria trabalhado como peão numa fazenda. Desde então, desapareceu. O responsável por levar o atacante para fora do Brasil acredita que o jogador não voltou por vontade própria. Ele me telefonou algumas vezes, disse assim, eu estou passando aqui uma dificuldade de adaptação. Já estou falando a língua, estou esquecendo o português. Graças a Deus, eu não levo a vida de cachorro que eu levava aí. Pelo que eu senti, ele não tinha muita vontade de voltar. Alberto Damasceno passou 20 anos fazendo transferência de jogadores para o exterior. Diz ter negociado 177 atletas nesse período. No caso de Roberto, o empresário garante não ter nenhuma parcela de culpa. Mas eles não tinham condições de dar nem um tostão de luva. Eles tinham um futebol semi-profissional. Então, o que eles podiam pagar, no máximo, $2.000 de salário, mais alimentação e hospedagem. Então, não havia possibilidade de ganhar dinheiro. Rapaz, para ser sincero, às vezes eu penso que ele está morto, sei lá, morreu. A história de Roberto serve de alerta para as famílias dos jogadores que deixam o futebol cearense em direção ao exterior. Dados da Confederação Brasileira de Futebol apontam que 120 atletas saíram do estado para o futebol internacional nos últimos 7 anos. O destino mais comum dos jogadores que saíram do estado foi Portugal, seguido por Suécia, Coreia do Sul e Espanha, todos com futebol organizado e bom poder financeiro. O problema é que na lista há também lugares sem nenhuma tradição no esporte, exemplos de Indonésia, Bahrein, Vietnã, Malta e Malásia. E foi justamente na Malásia que o atacante Marcelo passou pelo maior aperto da carreira. Mesmo experiente e depois de já ter rodado por 7 países diferentes, o jogador caiu no conto do salário alto e da promessa de estabilidade.
Quando eu cheguei na Malásia, não tinha ninguém me esperando lá. Por ao contrário, a polícia que estava lá, eu fui detido, tive que ficar lá na delegacia da Malásia esperando alguém me buscar. Hoje, Peri defende o Pacatuba na 2ª divisão do Cearense e garante que a experiência na Malásia, apesar de traumática, serviu de lição. Por causa desses sonhos, que é normal, temos que sonhar mesmo, claro, com uma vida melhor para a nossa familiar, a gente abre mão de muitos valores. E eu abri mão desses valores, que é a família, que é inegociável. Aventuras frustradas pelo exterior são comuns. Iludidos pela chance de viver fora do país ganhando bem mais, os jogadores viram alvos fáceis de empresários. A gente tinha um jogador que foi para Portugal e ele teve que ficar trabalhando lá com um artesão de madeira para poder juntar o dinheiro da passagem para vir embora, porque o empresário abandonou. O mercado funciona da seguinte forma: o empresário consegue um clube e o clube já dá uma participação ao empresário. Vamos dizer, no caso desses jogadores mais simples, $20 mil, aí o empresário fica com os $20 mil e o garoto fica só com o salário. E nessa forma, joga o garoto lá. Além dos empresários oportunistas, há também o despreparo dos jogadores, que saem de casa sem nenhum conhecimento para onde vão e terminam vivendo um período longo de adaptação no exterior. Se eu talvez tivesse mais informação, se eu buscasse mais informações, eu não caía nesse conto. O jogador de futebol hoje, infelizmente, é uma mercadoria desamparada. Mas a história de Roberto Mauro está longe de ser a única. A cada dia que passa, o tráfico de seres humanos se torna mais comum. Uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Faz cerca de 2,5 milhões de vítimas e chega a movimentar $12 bilhões por ano. O Aeroporto Internacional Pinto Martins é uma das portas de saída desses viajantes que pensam em encontrar um futuro garantido, mas, na verdade, estão caindo em uma rede perigosa. O objetivo mesmo é a exploração, seja no trabalho, seja na questão da exploração sexual, certo? Então, muitas pessoas são vítimas dessa atividade, né, desse tipo de exploração e nem se dão conta disso. Só depois que chegam lá no destino, né, é que vão perceber que foram enganados. A expressão tráfico de pessoas significa recrutamento, transporte, transferência ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso de força e outras formas de coação. Qualquer pessoa, independente de sexo e idade, pode vir a ser uma vítima. Mas o Escritório de Enfrentamento e Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos da Secretaria de Justiça do Ceará revela que existem sim tipos de vítimas e que elas podem ser utilizadas em crimes diferentes. Em todo o estado do Ceará, ele vem assim se desenvolver mais para a parte do turismo sexual, né? Então a gente tem o perfil desse tráfico, que é um tráfico doméstico, e também para o trabalho escravo, que nós estamos desenvolvendo também um novo trabalho preventivo. Mulheres que querem mudar para o exterior na esperança de melhorarem de vida, seja encontrando um companheiro bem-sucedido ou um bom trabalho, acabam virando alvo dos exploradores. Elas são presas e abusadas sexualmente e muitas vezes sequer conseguem voltar para casa. O Brasil é apontado pela Organização das Nações Unidas como o maior fornecedor de mulheres e crianças para o tráfico de seres humanos. Quando nós temos o tráfico internacional, né, todo um trabalho feito com a Polícia Federal, nós identificamos junto a Itália, Portugal, né, a Alemanha. As crianças também são consideradas pelos traficantes um alvo em potencial. O sonho pode não estar na bola de futebol, mas em outros tipos de talento. Amparados pelo desejo de serem adultos bem-sucedidos, acabam enganados e obrigados a praticarem atividades escravas. Assim, deixam para trás os sonhos e até a família. Essas promessas, elas na realidade não passam de meras promessas. E as pessoas, os garotos, começam a cair num conto, cair numa situação difícil, porque aí já existe a distância de onde ele se encontra para a sua cidade de origem, para o seu país de origem. O tráfico de seres humanos também ajuda redes criminosas a executarem o tráfico de órgãos, que já se tornou uma realidade na América Latina. O Brasil está entre os países que fazem este tipo de comércio. Os principais compradores são alemães, suíços e italianos, segundo a ONU.
Rins e córnea são os órgãos mais comercializados. Daí nasceu a preocupação de fazer um trabalho intensivo dentro de aeroportos e em pontos estratégicos. Boa parte das denúncias nós estamos no Disque 100, que é nacional, né? Você pode ligar de qualquer canto, né? De qualquer local, no Disque 100, que chegará ao nosso estado aquela denúncia. A partir deste conhecimento, as vítimas que conseguem voltar para o país ou estado de origem através de denúncias ou por vontade própria, já conseguem contar com uma rede de apoio. O Espaço Aquarela, da Secretaria de Direitos Humanos, recebe crianças e adolescentes que foram vítimas de abusos. Assim que elas chegam no abrigo, né, que são acolhidas, a gente assim, tem um período de adaptação, né, onde a gente entra em contato, se é de outro estado ou de outro município, né, assim, sempre procurar acionar a rede de proteção. Apesar de as vítimas serem, em sua maioria, mais humildes, todas as mulheres são alvo. Se você recebeu uma proposta sem referências para melhorar de vida no exterior, desconfie. O aliciador pode ser uma mulher. As mulheres, principalmente as conhecidas, se aproximam mais facilmente. Propostas amorosas súbitas devem ser vistas com desconfiança. Nunca entregue seu passaporte a ninguém. Mantenha sempre contato com familiares. Em caso de emergência no exterior, procure a embaixada ou consulado do seu país no local do seu destino. E o mais importante, desconfie de qualquer promessa de facilidade no exterior e fora do estado e colabore para que nenhuma vida seja negociada.